Salve, Mona! Seja muito bem-vinda à Conspiração Microfonada. Eu sou a Cristal e hoje a gente vai conspirar sobre como nossas cicatrizes não são apenas marcas do que sobrevivemos, mas podem ser portais para quem podemos nos tornar. Sistema Impani ativado. Bem-vindas e bem-viados ao Tesão por Problema, seu refúgio semanal contra o Instagram da vida perfeita e os coaches de sorriso fluorescente. Mona, sabe quando você tá num rolê e do nada a conversa vai ficando boa, bem profunda, e aí de repente tá todo mundo falando de uns assuntos que normalmente nem tocaria? Então, essa é a vibe por aqui. Hoje, eu quero jogar na roda um assunto que não tem resposta pronta, nem tem caminho único. Como lidar com as nossas vulnerabilidades no mundo que cobra perfeição constante? Não tô aqui para dizer o que você deve fazer. Acho que já tem muito coach por aí vendendo mapas para labirintos que eles nunca nem entraram. Eu tô aqui pra gente pensar junto, trocar ideia, trocar vivências, colocar algumas histórias e reflexões na mesa para cada uma levar o que fizer sentido para si. Combinado? Sem fórmulas milagrosas, sem promessas de transformação instantânea. Não tolerarei papo coach por aqui. Então pega sua bebida favorita, mulher, e senta aqui comigo nessa mesa de bar e bisbilhotagens. E bora conspirar sobre como cada um de nós pode encontrar seu próprio jeito de navegar esse território complexo das nossas fragilidades. Bora? Mas espera aí, Mona. Antes da gente mergulhar nas histórias, bora pensar um pouco sobre como chegamos até aqui, a esse lugar onde mostrar nossas vulnerabilidades ainda é um tabu. É curioso a gente observar que, ao longo da história, diferentes culturas e sistemas sociais tiveram visões bem distintas sobre o que consideravam força e fraqueza. Não é algo universal ou gravado na pedra. São construções que mudam com o tempo e o contexto. É claro que em sociedades mais hierárquicas e militarizadas, por exemplo, que qualquer sinal de dúvida ou emoção era visto como fraqueza perigosa, e na verdade a gente vê esse reflexo bem nítido ainda em nossos pais, avós, e por muitas vezes até irmãos, primos, namorados. Por outro lado, em muitas sociedades tradicionais, como entre os Lakota na América do Norte ou os Maori na Nova Zelândia, a expressão emocional em alguns contextos era vista como parte essencial da conexão comunitária e do equilíbrio humano. Entre vários povos indígenas brasileiros, como os Kuikuro, rituais específicos para expressar dor e vulnerabilidade são considerados fundamentais para o tecido social. Então, o que a gente vê hoje é uma sociedade em transição e cheia de contradições. Por um lado, temos um sistema econômico que ainda valoriza a imagem de perfeição e invulnerabilidade. Por outro, temos uma crescente consciência de que essa pressão está literalmente nos adoecendo. E cada pessoa, cada contexto, cada momento pede uma abordagem diferente. Não existe resposta única sobre quanto de vulnerabilidade é adequado mostrar, quando ou onde. Essa é uma dança complexa que cada um precisa descobrir por si, considerando sua própria história, seu ambiente, suas circunstâncias específicas. O que a gente sabe é que tanto a supressão total das nossas fragilidades quanto a exposição indiscriminada podem ser bem problemáticas. É um equilíbrio delicado que varia enormemente de pessoa para pessoa. E aqui eu quero deixar bem claro, Mona, em momentos de crise de saúde mental, a vulnerabilidade que importa é aquela de buscar ajuda profissional. O que podemos fazer é olhar para histórias de pessoas que, cada uma à sua maneira, encontrou forças de lidar com suas vulnerabilidades de modo que fez sentido para elas, não como modelos a serem copiados, mas como possibilidades que podem nos fazer refletir e chegar em decisões melhores para a nossa própria jornada. Então, bora falar de gente real que lidou com vulnerabilidade de formas diferentes, cada uma no seu contexto, Bizer.
ver, não como exemplos a serem seguidos cegamente, mas como casos que nos fazem pensar. Tem uma gata, a Brené Brown, que é uma pesquisadora que ganhou destaque após a sua palestra no TEDx Houston, em 2010. Ela estava estudando conexão humana quando seus dados a levaram para um lugar inesperado: o papel da vergonha e da vulnerabilidade nas nossas vidas. O curioso é que ela, como cientista treinada para controlar e prever, se viu confrontada com dados que apontavam para a importância de soltar o controle. Como ela mesma conta na palestra, isso a levou a um momento difícil, que ela descreve como um colapso, e a sua terapeuta preferiu chamar de despertar espiritual. Alô, Manu Gavassi, a Ref manda beijos. Bom, o que mais me interessa aqui na trajetória dela não é qualquer conclusão definitiva, mas justamente como ela documenta esse processo de questionamento. Ela não chegou vendendo certezas, ela compartilhou dúvidas, contradições, dificuldades. Como ela mesma disse, para mim foi uma luta de rua de 1 ano. A vulnerabilidade empurrou e aí eu empurrei ela de volta. Eu perdi a luta, mas provavelmente ganhei minha vida. Cada pessoa processa e compartilha a vulnerabilidade de um jeito. A Viola Davis, por exemplo, tem uma abordagem diferente. Ela cresceu na extrema pobreza, enfrentando o racismo sistêmico. Ela poderia ter tentado esconder seu passado, origem, para se encaixar em Hollywood, como infelizmente muitos se sentem pressionados a fazer. Mas ao invés disso, em entrevistas e em sua autobiografia, ela fala abertamente sobre ter caçado comida em lixeiras. Essa foi a forma como ela abriu o diálogo e o reconhecimento de uma realidade que muitas pessoas vivem, mas quase ninguém fala. Cada um encontra o seu jeito, Mona. A Jut, por exemplo, youtuber e escritora brasileira, ganhou notoriedade justamente por falar abertamente sobre suas inseguranças, ansiedades e momentos de fragilidade em seus vídeos. No seu livro Em Tá Todo Mundo Mal, de 2016, ela compartilha experiências pessoais de vulnerabilidade e normaliza conversas sobre saúde mental. Numa sociedade onde figuras públicas raramente mostram seus lados mais frágeis, essa abordagem representou uma escolha pessoal muito significativa. O caso de Lineker, artista brasileira, mostra outra abordagem. Ela decidiu transformar a sua vulnerabilidade de ser uma mulher trans negra num país com alarmantes índices de violência transfóbica em uma plataforma artística poderosa. Em entrevistas, ela já falou abertamente sobre os desafios do processo de transição e como ela ainda lida com inseguranças, mesmo sendo um ícone de autenticidade para muitos. Inclusive, isso é um ponto que pesa muitas vezes. Ela disse assim: "Eu tenho medo, mas o medo não me impede de fazer o que preciso fazer." Sua visibilidade deliberada criou espaço para outras pessoas trans brasileiras, antes de sequer serem vistas e ouvidas, terem a coragem primeiro para serem vistas e ouvidas. Percebe como cada história é única, Bizer? Olha, eu acho que você já percebeu que no campo da arte, Mona, a relação com vulnerabilidade é ainda mais complexa e fascinante. A Elza Soares, por exemplo, poderia ter tentado se encaixar nos padrões vocais europeus ou americanos. Poderia ter suavizado sua voz, poderia ter suavizado sua história, ter criado uma persona mais, como eu posso dizer, palatável para o mercado. Mas não. Ao invés disso, ela transformou cada marca da sua vida: a pobreza, o casamento forçado aos 12 anos, a viuvez aos 21 com 5 filhos e muitas outras dificuldades que ela passou, e até violência, em combustível para uma expressão artística única e inconfundível. Elza tinha 13 anos quando teve sua primeira aparição pública, no programa de calouro Jari Barroso, na Rádio Tupi, em 1953. Mona,
Para ir ao programa, ela improvisou completamente no look. Usou um vestido da mãe, que era muito grande para o seu corpo pequeno e magro, ajustou o vestido com alfinetes, as sandálias estavam bem gastas e o cabelo dela estava preso em duas Maria Chiquinhas. Quando ela subiu ao palco, a plateia reagiu com risos. O Ari Barroso, que ficou surpreso com a sua aparência, perguntou: de que planeta você veio? Foi nesse momento, um momento decisivo, Cherry, que Elza, com a sua sinceridade de quem conhecia a miséria de perto, respondeu: vim do mesmo planeta que você, seu Ari, o planeta Fome. Bizer do céu, você pode imaginar que a resposta deu um choque, né? Em geral. O deboche inicial do apresentador deu lugar a um respeito, assim, de cara, quando ela começou a cantar Lama, impressionando com a sua voz extraordinária. Ari Barroso teve que reconhecer o talento único da Elza. E aí deu para ela a nota máxima no concurso e assim a gata levou o primeiro prêmio dela para casa. Essa frase, Bizer, do Planeta Fome, se transformou no símbolo da sua identidade artística. Inclusive, curiosamente, foi o nome do último álbum que ela lançou em 2019. Planeta Fome era a declaração crua e direta de uma origem que ela nunca tentou esconder, mesmo quando se tornou uma das maiores vozes da música brasileira. O crioulo, por sua vez, traz outra perspectiva ao rap brasileiro. Num gênero muitas vezes dominado por uma estética de dureza, ele decidiu incluir vulnerabilidades emocionais em suas letras. Não existe amor em SP, fala de solidão, do vazio urbano, de um tipo de fragilidade que raramente tinha espaço na cena de rap brasileiro antes dele. E olha, Bizer, eu não tô dizendo que esse é o jeito certo de fazer arte, tá bom? Tem artistas igualmente poderosos que escolhem não expor vulnerabilidades pessoais em seu trabalho, ou pelo menos não abertamente, que preferem criar personas, pseudônimos ou trabalhar com temas completamente separados de suas vidas privadas. Não existe hierarquia. São escolhas artísticas diferentes, beleza? Mas, o ponto que eu quero trazer aqui é que a vulnerabilidade, quando apresentada na arte, ela cria um tipo específico de conexão com o público. Não é melhor nem pior que outras abordagens. É apenas uma ferramenta expressiva entre muitas possíveis. Lembra que eu mencionei brevemente a Conceição Evaristo no episódio anterior? Pois ela deu uma entrevista ao Itaú Social em 2020 e logo no início, o entrevistador pergunta a ela como surgiu o tema escrevivência, cunhado por ela mesma. E eu gosto muito da resposta dela. E eu vou ler aqui pra você, tá? Ela respondeu assim: é uma longa história. Se eu for pensar bem a genealogia do termo, vou para 1994, quando eu ainda estava fazendo a minha pesquisa de mestrado na PUC. Era um jogo que eu fazia entre a palavra escrever e viver, se ver, e culmina com a palavra escrevivência. Fica bem um termo histórico. Na verdade, quando eu penso em escrevivência, penso também em um histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas que tinham de contar suas histórias para a casa grande. E a escrevivência não. A escrevivência é um caminho inverso. É um caminho que borra essa imagem do passado, porque é um caminho já trilhado por uma autoria negra, de mulheres principalmente. Isso não impede que outras pessoas também, de outras realidades, de outros grupos sociais e de outros campos, para além da literatura, experimentem a escrevivência. Mas ele é muito fundamentado nessa autoria de mulheres negras, que já são donas da escrita, borrando essa imagem do passado, das africanas que tinham de contar a história para ninários da Casa Grande. Para Evaristo, então, a escrita vulnerável, a gente vê aqui que é uma necessidade pessoal, não é uma estratégia de marketing, mas é precisamente essa autenticidade que faz a sua obra ressoar tão profundamente, inclusive como marketing. Agora, Mona, vamos pensar sobre como cada pessoa pode encontrar o seu próprio caminho para lidar com o que considera suas fragilidades?
não como fórmula, mas como reflexão, talvez valha a pena questionar as próprias categorias. O que a gente chama de fraqueza, muitas vezes é definido por sistemas que não têm o nosso melhor interesse em mente. Sensibilidade, por exemplo, só é fraqueza em espaços que valorizam a dominação sobre a conexão. Fazer essa pergunta, isso é realmente uma fraqueza ou apenas algo que não se encaixa nas expectativas dominantes, já pode ser libertador. Segundo Beezer, cada pessoa tem o seu próprio ritmo e processo para reconhecer e integrar suas vulnerabilidades. Não tem cronograma universal. Para algumas pessoas, esse processo pode ser super rápido. Para outras, pode levar anos ou até décadas. Pode levar uma vida inteira. Mas todas essas formas estão perfeitamente ok. Quem vai dizer que não? Uma observação interessante é como muitas vezes os nossos maiores desafios e as nossas maiores forças são faces da mesma moeda. Eu não estou romantizando dificuldades aqui. Algumas coisas são apenas difíceis. Ponto final. Mas é curioso notar como tem certos aspectos e que podem, em contextos diferentes, se revelar como capacidades únicas. É o caso de pessoas como a psicóloga e zootecnista Temple Grandin. Ela nasceu em 1947 e foi diagnosticada no espectro autista com apenas 4 anos de idade, ou seja, no início dos anos 50. Essa época, o autismo era visto apenas como uma grande limitação, mas ao longo da sua trajetória, ela percebeu que a sua forma diferente de processar informações lhe dava insights únicos sobre comportamento animal, que pessoas neurotípicas raramente conseguiam interpretar. Isso não significa que o autismo é melhor ou pior. Significa apenas que diferentes configurações neurológicas oferecem diferentes perspectivas sobre o mundo e isso pode sim ser usado como força. Outro exemplo é o bilionário Richard Branson, fundador de um conglomerado multinacional britânico que atua em diversos setores da economia, até espacial, Mona. Ele fala abertamente sobre como a sua dislexia, embora tenha criado enormes desafios acadêmicos, também contribuiu para sua capacidade de visualizar problemas e soluções de formas não convencionais. Olha, não é que a dislexia seja uma vantagem em si, mas, complementando o que eu disse anteriormente, cada configuração neurológica traz desafios específicos, mas também possibilidades únicas. E mulher, aqui é importante um aviso. Não é sobre romantizar condições que causam sofrimento real. É sobre reconhecer a complexidade da experiência humana e como as nossas características existem em contextos específicos que podem amplificar tanto desafios quanto potenciais. O autoconhecimento honesto, entender os seus próprios padrões, desafios e pontos fortes sem julgamento, ou pelo menos sem um julgamento excessivo, esse parece ser um caminho válido para muitas pessoas. E isso não acontece da noite para o dia. É muitas vezes alavancado com força, com o apoio profissional adequado. Cada pessoa decide o que, quando, como e com quem compartilhar suas vulnerabilidades. Não tem regra universal, eu repito. Para algumas pessoas, compartilhar abertamente certas lutas pode ser libertador. Para outras, manter certas coisas privadas é a escolha mais saudável. Todas elas são igualmente válidas e dependem de inúmeros fatores individuais e contextuais. E se a gente olha para o mundo dos negócios, Beezer, como essa conversa sobre vulnerabilidade se aplica? Olha, existem algumas coisas malucas na minha vida. Uma delas é que eu já tive alguns momentos de prosa com a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Sim, aquela mesma, a rainha do varejo brasileiro. E ó, eu vou te falar que eu vi de perto o jeito dela lidar com os B.O.s da empresa e outros movimentos que ela lidera. E realmente é muito fascinante, ainda mais por ser uma mulher. Mas, longa história curta,
é que quando ela assumiu a empresa lá no início dos anos 90, ela poderia ter optado pelo estilo típico de liderança corporativa, distante, formal, sempre projetando certeza absoluta. Ao invés disso, ela desenvolveu um estilo próprio, onde ela compartilha abertamente os momentos em que a empresa e ela mesma enfrentou dificuldades. Ela admite quando estratégias não funcionaram como esperado. O programa de trainee exclusivo para pessoas negras que o Magalu lançou em 2020 também mostra um tipo de vulnerabilidade institucional. Reconhecer abertamente que existe um problema estrutural de racismo no Brasil que precisa ser ativamente confrontado, mesmo que isso gere críticas e resistência. E eu não estou dizendo aqui que toda empresa tem que seguir esse modelo específico, Mona. Diferentes organizações, em diferentes contextos, precisam encontrar seus próprios caminhos de combate. É que essa é uma gradual expansão do que é considerado aceitável dentro do ambiente corporativo. Tem uns tipos de autenticidade que teriam sido impensáveis décadas atrás e hoje estão encontrando espaço, ainda que limitado, em diversos ambientes de trabalho. Como mostra a pesquisa da professora Amy Edmondson, de Harvard, sobre segurança psicológica, os ambientes onde as pessoas se sentem seguras para admitir erros, fazer perguntas e expressar dúvidas tendem a ser muito mais inovadores e adaptáveis. Segurança psicológica, Mona, é como a Amy define a certeza que as pessoas têm de que ninguém vai ser punido ou humilhado por falar sobre ideias malucas, levantar dúvidas incômodas, expressar preocupações reais ou assumir erros honestos. Na real, é criar um clima onde todo mundo pode mostrar seu talento imperfeito, fazer aquela pergunta que parece óbvia ou admitir não sei fazer isso, sem medo de ser julgado. É um ambiente onde as pessoas podem ser mais elas mesmas, sem filtros excessivos, personagens corporativos. E Beezer não é só papo bonito não, tá? Além de comprovar eu mesma esse método nas minhas próprias mentorias e consultorias e ter 100% de resultados positivos, tem um exemplo clássico que ela mesma sempre conta. A Google fez um projeto enorme chamado Aristóteles para descobrir o que fazia algumas equipes serem extraordinárias, enquanto outras, com pessoas igualmente talentosas, fracassavam. E sabe o que eles descobriram? Que a segurança psicológica era o fator número 1. Nas equipes de alto desempenho, as pessoas se sentiam à vontade para assumir riscos na frente dos colegas. Tipo assim, Beezer, numa empresa tradicional, se você percebe um erro num projeto importante, muitas vezes você fica na sua, com medo de ser mal interpretado ou até punido. Mas num ambiente com segurança psicológica, você logo soltaria: ô galera, eu acho que a gente tá seguindo por um caminho errado aqui, sem ter medo de qualquer retaliação. E isso não é vulnerabilidade por vulnerabilidade. É que quando todo mundo pode apontar problemas sem medo, a empresa evita becos sem saída. E aí as inovações, elas vão surgindo naturalmente. E não é porque a vulnerabilidade pode ser melhor em termos absolutos, mas porque esse método de abrir espaço para o erro permite um fluxo de informação mais honesto e completo. Cada organização, cada liderança precisa encontrar o seu próprio equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, entre transparência diretiva e abertura para questionamento. Sabe, Mona, por muito tempo, meu terror pessoal, minha ferida arregaçada, foi esse tsunami de coaches que invadiram a internet na pandemia. Imagina só, Beezer, eu ali, há mais de uma década, abrindo um caminho no digital na foice, na marra, na dor e no preconceito. E aí, do nada, milhares de figuras fluorescentes vendendo fórmulas mágicas de sucesso que eles mesmos nunca nem testaram, aparece. Como que eu vou competir com essa avalanche de quem grita mais alto? Eu me senti muito perdida, Beezer. Eu comecei a achar que tudo era muito cafona. Eu fui ficando com vergonha de me chamar de mentora, de dizer as palavras marketing digital, valor, posicionamento. E fiquei me questionando se tinha um lugar para mim nesse mercado saturado de falsas promessas. Eu confesso para você que eu cheguei a pensar que eu ia ter que desistir. E esse foi um dos grandes motivos que eu fui me entregando cada vez mais para a minha marca, o Naropa Design, que eu tenho sociedade com a minha sócia, Laís.
é uma designer fabulosa, também goiana como eu. E inicialmente o plano era ir construir na Unaropa junto com as mentorias e tudo, mas em algum momento deixar pra lá as mentorias, porque eu tava realmente assim, ó, engasgada já de tanta vergonha que eu tava sentindo com o meu próprio mercado. Até que num daqueles momentos de surto, de puta que pariu, entendi tudo, eu percebi que o meu ouro, a minha estratégia mais poderosa, era justamente me posicionar como radicalmente anti-coach. E aí eu transformei o meu maior pavor no meu diferencial. E esse posicionamento, ele, além de ser único e autêntico, ele reforça tudo que eu sempre falei sobre autenticidade de marca. Então, olha essa reviravolta. No momento em que eu abracei essa minha vulnerabilidade, foi quando mais gente começou a me ouvir. Pirou? Tá, beleza, Bizer. Mas como cada pessoa pode pensar sobre isso na prática da vida real? Olha, eu acho que primeiro é fundamental a gente distinguir o que é vulnerabilidade estratégica, né? E o que é exposição indiscriminada. Porque aqui a gente não tá falando de vomitar todos os seus traumas em qualquer espaço. Eu não tô falando de você usar fragilidades como manipulação emocional. E definitivamente a gente não tá falando de transformador em espetáculo. Cada pessoa precisa encontrar o seu próprio equilíbrio, que vai depender de inúmeros fatores: personalidade, contexto cultural, ambiente profissional, momento de vida, tipo de relacionamentos e muitos outros. Mas uma reflexão aqui, ela pode ser útil. É sobre a vulnerabilidade com consentimento. Nem todo espaço está pronto para sua autenticidade total. Nem toda pessoa ganhou o direito de conhecer as suas partes mais sensíveis. Então, assim como o consentimento ele é fundamental em relacionamentos íntimos, é também importante quando a gente decide o quanto da gente, né, a gente vai compartilhar em diferentes contextos. Então, alguns espaços são o X, a vulnerabilidade autêntica. Então, nesses casos, a autopreservação vem primeiro. Não joga pérolas aos porcos, Mona. A sua vulnerabilidade ela é valiosa demais para ser desperdiçada em espaços que vão usá-la contra você. E lembre-se, não existe obrigação de ser vulnerável em todos os momentos ou contextos. É uma escolha pessoal que cada um faz baseado no que faz sentido para sua vida específica. Algumas pessoas são naturalmente mais abertas, outras são mais reservadas. Não existe jeito certo de fazer isso. Existe o jeito que funciona para você, no seu contexto, com a sua história, suas circunstâncias, seus objetivos e os seus valores. Eu espero que esse papo todo tenha plantado algumas sementes para reflexão, não como verdades absolutas, mas como possibilidades a serem exploradas. O que eu aprendi observando a minha própria história e todas essas histórias que eu compartilhei hoje aqui com você é que não tem uma abordagem universal para as nossas vulnerabilidades. Algumas pessoas transformam fragilidades em plataformas públicas de transformação, outras integram suas vulnerabilidades de formas mais privadas, mas igualmente significativas. Nenhuma abordagem é essencialmente superior. São caminhos diferentes para pessoas diferentes. O importante, talvez, seja questionar os sistemas que nos fazem sentir inadequadas por sermos humanamente imperfeitas. A revolucionária Audre Lorde, que eu já citei antes, disse assim: cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação. E isso é um ato de guerra política. E olha, Mona, preciso te dar um contexto sobre quem foi essa mulher revolucionária. A Audre Lorde era, segundo suas próprias palavras, negra, lésbica, mãe, guerreira, poeta, e transformou sua própria marginalização em fonte de poder. Quando Lorde falou sobre autocuidado como ato de guerra política, não era papo de coach vendendo banho de sal grosso, tá? Ela estava lutando contra um câncer de mama enquanto enfrentava um sistema médico racista e sexista. Para ela, uma mulher negra e lésbica preservar sua própria existência no mundo que constantemente tenta te apagar já é em si um ato revolucionário.
Essa frase virou praticamente um mantra nos ciclos feministas negros, muito antes dessa hashtag de autocuidado no Instagram. E traz de volta exatamente o ponto que estamos discutindo. Reconhecer nossas vulnerabilidades e cuidar delas não é fraqueza, é um ato político de resistência num mundo que lucra com nosso adoecimento e nossa desconexão de nós mesmas, num mundo que tenta nos convencer que nosso valor está na produtividade perfeita. Talvez o ato mais revolucionário seja reconhecer nossa humanidade completa, com todas as nossas complexidades, contradições e, sim, fragilidades. Mona, se esse papo mexeu com você, me conta aí nos comentários quais reflexões surgiram. Na próxima semana, a gente vai mergulhar num outro tema super subversivo, o valor do abandono. De você abandonar deliberadamente empregos que sugam sua alma, relacionamentos que drenam sua energia, projetos que perderam propósito, crenças que já nem te servem mais. A arte de dizer um grande hoje não faro. Num país como o nosso, em que a gente brada, sou brasileira e não desisto nunca, eu tô achando que esse mantra tá meio questionável. Porque às vezes é justamente no que a gente larga que mora a nossa libertação. Aqui é a Cristal Bis, sem fórmulas prontas, sem promessas vazias, conspirando com você por um mundo onde as nossas cicatrizes não sejam motivo de vergonha. Nossas fragilidades não são defeitos a serem escondidos. São fendas por onde nossa luz mais autêntica escapa. Mantenha o sistema em pane, gloriosa!